Olá pessoal, bem-vindos. Hoje vamos abordar um tema ligado à época que estamos vivendo, o período do inverno dentro de Israel. Então vamos comentar com vocês algumas coisas curiosas. Podemos ver aqui o mapa de Israel, como é a sua composição, a sua estrutura topográfica. Israel que é banhado pelo Mar Mediterrâneo. Encontramos cadeias montanhosas conhecidas como os Montes da Judéia e da Samária, no norte as montanhas da Galileia, ao norte temos as cadeias montanhosas da colina do Golan com o Monte Hermon, do lado jordaniano encontramos também montanhas e o que divide entre o país Israel e Jordânia, outro vale, o vale conhecido do Jordão com o mar Mediterrâneo. O que isso tem importância para a gente com relação ao inverno? Olhando no mapa da direita, a gente vai ver a parte montanhosa, a parte alta e os vales que se encontram da planície do Mediterrâneo ou do Vale do Jordão. A gente pode ver que eles são esverdeados, significa que é uma região com vegetação, região com água. É importante saber, então, que essa região do Oriente Médio que nos encontramos, Israel, é uma região com muito poucas chuvas. Temos histórias desde 4.000 anos atrás, passagens bíblicas, por exemplo, quando o patriarca Abraão chega aqui na terra de Israel, e a terra de Canaã, como era chamado o nome, e não tem chuva, então ele vai embora para o Egito, porque lá se encontra o rio Nilo, lá tem uma fonte de água muito grande, então a sociedade não consegue viver, as pessoas não conseguem viver numa região de seca. Então aqui Israel é um país que dependia muito, e ainda hoje depende das chuvas, e o saber usar e utilizar as águas das chuvas. E é isso que a gente vai abordar hoje um pouquinho. Vamos seguir, ver mais uma relação das chuvas com a região. Por exemplo, na região do sul, temos aqui fotos do início das chuvas, quando acontecem no que é chamado início do deserto da Judeia. Esse é o rio chamado Rio Og. As chuvas, quando começam a chegar, elas vão se acumulando nos vales, descem das montanhas, vão se acumulando nos vales, vão aumentando de volume, como vocês vão poder ver. Aqui à direita já temos um riozinho em pleno deserto. Isso é um movimento muito interessante, porque o início das chuvas vem num volume muito grande e a composição das terras não conseguem absorver, então elas escorrem pelas terras sem ser absorvidas e vão correndo para os lugares baixos. Então, das montanhas vão em direção aos vales e vão gerando, então, o que a gente conhece cachoeiras. Como vocês podem ver, por exemplo, do lado esquerdo aqui, um rio em pleno deserto, e as pessoas vindo visitar o rio, que acontece momentaneamente durante algumas horas no inverno, e do lado direito aqui temos uma cachoeira, já é um outro rio esse, no sul do Negev, conhecido como Rio Tzin, e assim como esses, tem vários outros rios que nascem nas chuvas, um volume de água muito grande, que leva, logicamente, a beleza natural dessas imagens, mas também leva o perigo que tem, primeiro de tudo, com toda a erosão aumentando os vales, carregando tudo que tem. E aí mora o perigo de passeantes, turistas que estão caminhando por esses vales se colocam em situação de risco, podendo de uma hora para outra serem tomados pelo volume de água que chega. Um filmezinho para vocês verem como que funciona esse movimento. Aqui temos um filme também, Nahal Tselim, que também fica no Negev, o volume de água que acontece no período das chuvas. Todos os anos isso se repete. Essa semana estamos no início das chuvas em Israel e já temos várias dessas imagens que acontecem no país todo. Logicamente, nos lugares mais baixos aqui vão ter essas principais imagens, que são os vales que encontramos no Jordão, os vales que encontramos no deserto da Judeia. Essas imagens são as mais comuns. Então, no passado, o que os nossos homens empreendedores faziam? Aproveitavam as águas das chuvas em toda a região norte e sul e
para canalizar essas águas, para não se perderem, eles criavam aquedutos. Aqui a gente tem um aqueduto de 2.000 anos da Cesareia, uma foto externa à esquerda, uma foto interna à direita, um aqueduto esse que foi iniciado no período da época de Herodes, um pouquinho mais de 2.040 anos, 2.050 anos atrás, com um pouco do conhecimento que Herodes traz do modelo de aquedutos que existiam em Roma. Nas culturas grego-romanas existiam já o conhecimento arquitetônico desse modelo de construção de aquedutos, ou seja, construíam com um ângulo de 1 grau para cada quilômetro de extensão, então as águas corriam dos lugares altos para os lugares baixos e eles iam ser distribuídos para as cidades. Então aqui, por exemplo, traziam águas do norte das montanhas da Galileia, que eram escorridas em direção ao mar Mediterrâneo, eram acumuladas em piscinas, reservatórios de água e corriam pelos aquedutos em direção à cidade de Cesareia. Aqui, por exemplo, temos um reservatório desses em Massada, uma fortaleza em pleno deserto, como que as águas chegavam na fortaleza, onde existiam dezenas de buracos dentro da montanha em formas de reservatórios como esse, ou seja, canaletas e aquedutos construídos nas beiras das montanhas. Elas iam poder utilizar o movimento das águas que caíam nelas e serem direcionadas para onde você quiser. Então eles faziam canaletas no período romano e assim os judeus da época do Império Romano, da época dos Macabeus, por exemplo, com Herodes, tinham já esse conhecimento e utilizavam desse tipo de modelo para acumular águas e assim aproveitar as águas das chuvas, ou seja, no inverno, cada chuva que acontecia enchiam dezenas e dezenas de reservatórios como esses em todo o país. Isso é em pleno deserto, mas a gente conhece também em outros lugares. Por exemplo, aqui à direita, Herodes ampliou uma piscina que já existia, que na verdade eram piscinas, não uma, eram algumas piscinas. Aqui a gente tem um desenho de 4 dessas piscinas, conhecidas como Piscinas de Salomão, esse é o apelido, é o nome adotado, quando na verdade se encontra entre Jerusalém e Hebron, no meio do caminho, bem próximo a Belém. Herodes aqui amplia essas 4 piscinonas, reservatórios, e com aquedutos distribuir essas águas também para 2 pontos principais, a cidade de Jerusalém e a sua fortaleza, uma das suas fortalezas no deserto, conhecida como a fortaleza Herodion. À esquerda a gente também se encontra com outro desses piscinões esses também de séculos atrás, chamado Piscina Mamila, bem do lado onde hoje é o bairro Mamila, onde se encontra o Hotel Mamila em Jerusalém, restos de uma piscina que acumulava água das chuvas. A gente conhece que esses aquedutos não é somente do período de 2.000 anos atrás, temos ele também no século XVIII e XIX, construído pelos turcos otomanos. Aqui um dos aquedutos esses mais modernos que levava água na época do governador muçulmano, o Sultan Fahd, que ele era filho de um dos líderes chamado Al-Jazar, criou parte desse aqueduto para trazer água que levava em direção à cidade de Acco, ou seja, no norte também. De norte a sul, a gente vai encontrar esse modelo, esse aqueduto se encontra cruzando parte do que é hoje o Kibbutz Lochamei Getaot, bem próximo à cidade de Acco. Então, como vocês podem ver, a utilização, o conhecimento topográfico das montanhas e dos vales é muito importante, encontrando o caminho das águas para que essas águas possam ser utilizadas. E hoje o Estado de Israel consegue aproveitar das águas das chuvas para acumular e tratar dessas águas para que elas possam ser úteis para plantio, para consumo. Dessa forma, a gente aproveita as águas das chuvas e, nesse período, também até mesmo da parte da beleza turística dos curiosos de verem cachoeiras em pleno deserto. Então, um prazer que a gente possa estar oferecendo para vocês. Se Deus quiser, semana que vem teremos mais coisas de Israel. Um abraço.